Conhecendo as partes das plantas. Pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer os nomes das partes das plantas. Observe com atenção. Folhas, frutos, flores, tronco ou caule, raiz, sementes. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre as funções de cada uma dessas partes. Começaremos pela raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule ou tronco tem a função de conduzir a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? É um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. E para isso ela precisa de luz, água, sais minerais e o gás carbônico do ar. Agora vamos falar sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observe o que ocorre com o morango. Os frutos têm a função de proteger as sementes. Já as sementes são as responsáveis pelo nascimento de novas plantas. O objeto de conhecimento deste trabalho é plantas para o segundo ano. A BNCC estabelece que neste ano precisa ser desenvolvida a habilidade de reconhecer as estruturas principais das plantas e a relação com os seres vivos e com o meio ambiente. Neste trabalho, nosso objetivo é realizar atividades que explicam o conceito de ser vivo e a importância que desempenham para os outros, o respeito e o cuidado com a natureza. Nós vamos realizar a primeira atividade. Ele tem 7 anos, ele está no segundo ano. Nós vamos realizar a primeira atividade. Nessa atividade aqui, nós vamos fazer uma observação dos seres vivos. Lucas, tá vendo esses pontinhos que tem aqui? Tô. Você vai colocar algumas semelhanças e diferenças entre os seres vivos. Nós vamos fazer e depois eu e o Lucas realizamos a atividade. Nós fizemos essas folhas, né? Completamos essas folhas com algumas semelhanças e diferenças. Então, na verdade, ele estava falando e quando ele não sabia, eu dava algumas dicas para ele. As dicas eram feitas através de perguntas que faziam ele chegar na resposta. O ideal, que estava descrito no planejamento de aula, é que esses quadros fossem feitos numa lousa e os alunos, todos eles tivessem a oportunidade de registrar. Isso seria mais instigante e menos cansativo também. Então eu fiz um trato com ele, né? No momento que eu notei que ele estava cansado de escrever, eu fiz um trato de que eu ia registrar se ele fosse me falando, né? Se ele fosse participando mais, eu poderia registrar para ele. Então algumas coisas foram registradas por ele e outras por mim. De todas as coisas que nós registramos, eu dou destaque para o primeiro,
A primeira coisa que ele registrou entre as semelhanças entre as plantas e os animais, que foi precisar de nutrientes. O Lucas, ele não sabia muitos conceitos sobre as plantas, né? Ele não sabia falar muita coisa sobre o ciclo vital das plantas, mas ele sabia explicar que as plantas precisam de vitaminas, assim como todos os seres humanos, e elas tiram isso da terra, da luz do sol. Então isso foi bem interessante, porque foram coisas que ele aprendeu, inclusive em vídeos, em desenhos. Então era um conhecimento que ele já tinha. Nessa atividade de observação, o Lucas observou a imagem e marcou todos os seres vivos que ele conseguiu observar nela. Nessa atividade, nós precisávamos de uma imagem imprimida para que ele pudesse marcar, mas como não foi possível, eu utilizei um aplicativo de editar fotos, onde ele podia colocar adesivos, e ele foi adicionando esses adesivos de X que ele mesmo escolheu para fazer essa atividade. Durante a atividade, eu percebi que o Lucas, ele não estava marcando as plantas, apenas os animais e pessoas. Então, eu fiz uma pequena intervenção, disse que estava faltando alguns seres vivos e fui lembrando de alguns critérios que nós colocamos na lista para identificar as plantas, classificar elas como seres vivos, como o ciclo vital, e ele conseguiu lembrar das plantas. Porém, na hora de marcar, ele só marcou a flor e a árvore, e eu entendi na hora o que aconteceu. Eu utilizei muito esses dois exemplos na hora de explicar. E fora que essas duas espécies são muito mais fáceis de identificar as estruturas gerais das plantas. Dessa forma, eu concluo que para que o Lucas consiga, de fato, considerar as plantas como seres vivos e identificar as diversas espécies que existem, ele precisa de mais algumas atividades. Ele precisa de mais alguns exemplos e variações de plantas. Oi, pessoal! Vamos aprender a plantar feijõezinhos? Você vai precisar de um copo descartável, água, chumaço de algodão e feijões. Primeiro, você precisa colocar o algodão no copo e umedecer o algodão com água. E depois você coloca os feijões no copo. Coloca mais um pouquinho de água, só não pode deixar muito úmido. Depois de todo esse processo, pega o seu copo e coloque em um local iluminado e não deixe secar. Vá colocando água sempre e aos pouquinhos. Mais ou menos em 3 dias, a raiz começará a aparecer e um pouco mais tarde seu feijão vai começar a nascer. Mas nada de deixar o feijão lá para sempre, hein? No 7º dia, os feijões vão crescendo em direção à luz. Quando o feijão atingir cerca de 20 centímetros, é hora de retirar o feijão do copo, pois ele já está bem grandinho e a reserva nutritiva já acabou. Se ele continuar no algodão, pode até morrer. Aí é só você procurar um lugar com bastante terra, pode ser no seu jardim, na casa do vovô ou da vovó. Por que o feijão consegue brotar no algodão? A maioria das sementes é seca e a água faz o metabolismo funcionar. A germinação ocorre graças à água do algodão, que precisa estar umedecido. A semente do feijão tem uma reserva de nutrientes, como ocorre em cerca de 90% das plantas. Como sua casca é permeável, a semente absorve o líquido, que junto dos nutrientes faz o feijão germinar até 3 dias. Nem toda semente é capaz de germinar assim, por isso o feijão é tão popular para experiências. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o girassol. Alguém conhece o girassol? Já deve ter visto, né? É uma planta muito bonita, com as pétalas bem amarelas, bem chamativa. E o girassol é uma planta cujo significado é flor do sol.
ou seja, onde o caule sempre posicionado a flor na direção do sol. Alguém deve estar se perguntando: eu posso ter um girassol desse em casa? Sim, podemos sim. Eu vou ensinar vocês como plantar um girassol. Vocês podem pegar uma garrafa PET, corta ela ao meio, fura embaixo uns 3 furinhos, põe umas pedras pequenas, brita, né? Por cima dessas britas, vocês vão pegar uma terra adubada. Pode até você, criança, fazer isso com a ajuda da mamãe. Põe a terra em cima da pedra, por cima. Depois, as sementes de girassol, de 5 a 6, para ter garantia que o girassol vai nascer, porque nem todas as sementes nascem. Por cima dessas sementes, vocês vão colocar mais terra e, por último, a água, molhar. E um detalhe importante: todos os dias tem que molhar essa plantinha. Para quê? Porque ela precisa de água para sobreviver. Então, qualquer um de nós podemos ter um girassol em casa, que é muito bonita. Gostaram da aula? Outro dia eu trago mais outra dica para vocês, ok?